Queremos permanecer em nossas terras. Essa foi a frase estampada em camisetas usadas por agricultores durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro, que teve como objetivo discutir o marco temporal das terras indígenas, também contou com a participação de prefeitos, parlamentares, representantes de agricultores, de associações empresariais e da Procuradoria-Geral do Estado. Alguns agricultores viajaram mais de 12 horas em uma caravana até Florianópolis e lotaram o auditório da Assembleia. Eles pedem que o Supremo Tribunal Federal mantenha o marco temporal, tema que a Corte retomará o julgamento no dia 7 de junho. Vale lembrar que o marco temporal estabelece que os indígenas só podem reivindicar uma terra se eles estavam lá na área até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Se essa regra do marco temporal deixar de existir, haverá uma grande insegurança jurídica no campo e na área urbana. Agricultores que possuem escrituras centenárias poderão, sim, perder as suas terras. E essa é a maior preocupação em diferentes estados brasileiros neste momento. Durante a audiência pública em Santa Catarina, Christian Lassig, um jovem de 18 anos, filho de pequenos produtores de leite, fez um desabafo. Vamos conferir. Me chamo Christian Lassig, eu tenho 18 anos, resido com a minha família no interior de Cunhaporã, na linha Araçazinho. A nossa propriedade, ela se consiste basicamente na produção de leite, bovinocultura de leite. Eu nasci, cresci em meio a esse conflito. Nós temos uma propriedade familiar que vem passando de geração a geração, ano após ano. É um trabalho de muito tempo. Meus bisavós chegaram àquelas terras em 1954. Eles estavam desde aquela época desbravando, colonizando, tentando tirar daquela terra o seu sustento, a sua dignidade. Mas existem famílias que estão estabelecidas há muito mais tempo que a minha. E nos últimos anos, elas precisam conviver diariamente com inseguranças e incertezas, não sabendo ainda se podem investir em suas terras, preocupados com o que vão fazer, se realmente um dia precisarão sair. Vocês têm noção da aflição e a incerteza que é passar diariamente, viver num local desses? Uma conversa entre vizinhos geralmente termina: o que vai ser de nós se nós um dia realmente precisarmos sair daquela terra? É uma pergunta que todos os agricultores se fazem e que não tem resposta. Por que nós, agricultores, que adquirimos honestamente as terras, que foram escrituradas com aval do governo, que foram compradas com suor, dignidade, nós precisamos agora passar por tantas aflições e ainda por cima ser tratados como bandidos, precisar abandonar a terra de um dia para outro? Isso se chama justiça? Muito emocionante o desabafo do filho de agricultores Christian. Muitos outros agricultores também aproveitaram o momento na tribuna da Assembleia de Santa Catarina para expor as preocupações. O senador Jorge Seife, que participou desta audiência pública em Santa Catarina, revelou à Hora H do Agro que o governador do estado está tentando uma interlocução com a Advocacia-Geral da União e com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão logo mais retomar a discussão do marco temporal das terras indígenas na Corte. Vamos conferir. O que nós temos feito sob a liderança do governador Jorginho Melo, interlocuções dentro da Advocacia-Geral da União com o ministro Jorge Messias, de que poderíamos eventualmente conversar governo federal, governo estadual, para se indenizar eventuais prejuízos que algum desses povos indígenas que reivindicam essas terras de Santa Catarina sejam indenizados e não retire esses produtores rurais de suas terras. Essa é uma providência. Mas, acima de tudo, Kelly, o que nós temos feito é interlocuções políticas dentro aqui do Senado, dentro da Câmara, dentro da Assembleia Legislativa, prefeitos, vereadores e também junto ao Supremo Tribunal Federal, para conscientizar e para validar os ministros do Supremo, visto que hoje está empatado, são 2 votos, um a favor e um contra, que isso pode causar realmente uma conflagração, realmente pode causar uma espécie de guerra, briga de povos por questões de terra
que já estão superadas em 5/10 de 1988. Muito obrigada, senador Seif, pelos esclarecimentos e por trazer informações para a gente direto de Santa Catarina.